Aqui atrás do Beijo aqui, o que ele tá fazendo? O que aconteceu aí, Beijo? Bezerra tá mamando. Pé dela. O que aconteceu? Pé dela. Ele, oh, de Deus. Tira do pé dessa vaca, isso. Bora. Tira do pé desse bezerro, esse cabo aí. Boa. Agora aperta. Tira a mão da vaca também. Tira. Isso aí, galera. Muito bom. Vaqueiro é o cara. Já. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Beijo. Puxa a bezerra, Beijo. Bora. Puxa. Puxa, Beijo. Isso, puxa. Olha a vaca aí, ó. Vai. Filha da...